No início, nada existia. Então Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e tomada pelas trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus criou a luz. Deus separou o que era luz do que eram trevas. E Deus deu o nome de dia para a luz e noite para as trevas. E assim terminou o primeiro dia. No segundo dia, Deus fez surgir o firmamento e separou as águas. A este firmamento ele deu o nome de céu, e este foi o fim do segundo dia. O mundo estava coberto pelas águas, e Deus fez surgir a terra firme, separando a terra dos mares. Deus cobriu a terra com vegetação de toda espécie, e a partir de seus frutos ela geraria uma semente de sua própria espécie, e se multiplicariam. E assim terminou o terceiro dia. No quarto dia, Deus criou o sol, que governaria o dia, e a lua, que governaria a noite. E por meio deles poderiam ser medidos o tempo e as estações. No quinto dia, ele criou os répteis e os seres que vivem sob as águas, e também as aves que voam no céu. E Deus os abençoou, fazendo que eles se multiplicassem. No sexto dia, Deus criou todo tipo de animais que andariam sobre a terra. Ainda no sexto dia, Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Adão, o primeiro homem, foi criado a partir do barro. O homem estava destinado a dominar as aves do céu, os peixes das águas e os animais que vivem sobre a terra. Deus também criou a primeira mulher a partir da costela de Adão e a presenteou ao homem. No final do sexto dia, Deus viu tudo o que havia feito e constatou que tudo estava muito bom, e deu sua obra como concluída. No sétimo dia, Deus descansou, e ele consagraria o sétimo dia como um dia santo para o descanso. E foi assim que em 7 dias Deus criou o mundo e os seres vivos que viveriam sobre a terra. Deus havia criado o homem a partir do barro, um ser criado à sua imagem e semelhança. Seu nome era Adão, e Deus havia criado um lugar para o homem, sua mais especial criação. Este lugar era o Jardim do Éden. Lá, Deus havia feito brotar uma belíssima vegetação, que era muito bela de se olhar, além de fornecer um saboroso alimento. No meio deste belo jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento. A última continha o fruto do conhecimento, do bem e do mal. O jardim era cortado por 4 rios. Estes eram Pison, Gion, Tigre e Eufrates. A Adão era permitido comer o fruto de qualquer árvore do jardim, menos o fruto do conhecimento, pois este era o fruto proibido. O homem vivia em meio à abundância, mas Deus percebe que Adão se sente só. Todo tipo de animal é apresentado a Adão, e cada um deles lhe foi dado um nome. Mas nenhum destes animais era capaz de preencher o vazio sentido por Adão. Assim, Deus decide criar uma companheira para o homem, alguém que lhe auxiliasse e correspondesse. Então, durante a noite, enquanto Adão dormia um sono profundo, Deus lhe retirou uma costela, e da costela de Adão, Deus fez surgir a primeira mulher. No dia seguinte, quando Adão acorda, ele se depara com aquela belíssima criatura. Ela ficaria conhecida como Eva. Ao contemplá-la, Adão diz: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tirada." O homem e sua mulher agora eram ambos uma só carne. O casal vivia nu, pois não conhecia vergonha, e vivia em plena felicidade. Certo dia, Eva passava perto da árvore do conhecimento, e lá também estava a serpente, o mais ardiloso dos animais criados por Deus. E foi quando a criatura chamou a inocente Eva. "Então, quer dizer que Deus disse que vocês não deveriam se alimentar do fruto do conhecimento?" E Eva disse que Deus permitiria que ela e Adão poderiam comer qualquer fruto do jardim,
menos o fruto proibido, e que se comessem, certamente morreriam. E a cobra replicou: certamente não morrerão. Deus sabe que se comerem um fruto do conhecimento, seus olhos se abrirão e farão distinção entre o bem e o mal. Persuadida pela serpente, a tentação de provar o fruto proibido foi irresistível para Eva. A mulher então provou o fruto da árvore do conhecimento e a ofereceu ao seu marido. Então ambos perceberam que estavam nus e se apressaram para cobrir suas vergonhas com folhas de figueira. Adão ouve os passos de Deus que caminhava pelo Éden. Ele e sua mulher se esconderam entre os arbustos, e Deus perguntou por que o casal estava se escondendo. Adão respondeu que estavam escondidos porque estavam nus. Deus percebe que o homem havia provado do fruto do conhecimento. Adão culpa Eva por ter lhe dado o fruto proibido, enquanto Eva responsabilizou a serpente por tê-la enganado. Deus, furioso com a serpente, a amaldiçoou. Esta agora estava fadada a rastejar pelo chão, arrastando sua barriga. A serpente e sua prole seriam inimigos da mulher e seus descendentes. Os filhos da serpente tentarão morder os calcanhares dos descendentes de Eva, enquanto estes tentarão esmagar a cabeça das serpentes. E Deus disse à mulher: somente com muita dor e sofrimento dará à luz a seus filhos, e seu desejo estará para o seu marido, e ele a dominará. E você, Adão, que deixou sua mulher desobedecer uma ordem dada diretamente por mim, tornou maldita a terra. E agora você só se alimentará da terra com muito sofrimento e suor do seu rosto, até o dia em que voltará para a terra, porque você é pó, e para o pó voltarás. Deus fez roupas de peles para os homens e os expulsou do paraíso. Agora eles deveriam cultivar a terra para tirar seu sustento, e não teriam mais acesso à árvore da vida. E foi assim que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Adão e Eva haviam sido expulsos do paraíso. Eles jamais poderiam voltar ao jardim do Éden, pois haviam experimentado o fruto proibido da árvore do conhecimento. Deus colocou querubins guardando o caminho para a árvore da vida, e o homem não mais teria acesso ao fruto da árvore que lhe concederia vida eterna. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um se chamava Caim, e o outro ficou conhecido como Abel. Abel se dedicou ao ofício de criar ovelhas e passava seus dias cuidando de seus rebanhos. Enquanto isso, Caim decidiu trabalhar a terra. O primogênito de Adão dedicou-se à arte da agricultura. Caim pegou parte dos frutos da terra e ofereceu como sacrifício ao Senhor, enquanto Abel sacrificou um de seus mais preciosos cordeiros em honra a Deus. E este ficou muito satisfeito. Caim foi tomado pela inveja ao ver a satisfação de Deus com o sacrifício de Abel. Deus viu a ira mudar o semblante de Caim e lhe disse que o mal está à porta e tentará conquistá-lo. O mal foi tomando conta do coração de Caim. Ele convidou seu irmão para um passeio e o inocente Abel não fazia ideia do plano maligno de Caim. Abel foi pego de surpresa quando foi atacado por seu irmão. Caim golpeou Abel de forma vil e tirou sua vida. Quando retornava para casa, Caim foi interrogado por Deus, que lhe perguntou onde estava Abel. Caim disse que não sabia, pois não era responsável por seu irmão. Deus ficou furioso com a mentira e com os atos de Caim e lhe amaldiçoou, dizendo que a terra que bebeu o sangue de seu irmão não lhe daria mais forças e que Caim agora seria um fugitivo, errante pelo mundo. Caim disse que tal maldição era insuportável e que qualquer um que lhe encontrasse desejaria matá-lo. Mas Deus marcou Caim com um sinal, para que todos soubessem que quem matasse Caim sofreria 7 vezes a vingança. O maldito Caim vagou pela terra e com uma mulher teve um filho que se chamaria Enoque. A descendência de Caim corromperia a terra.
E para livrar o mundo da corrupção dos homens, Deus decide purificar a terra. Este grande evento bíblico ficaria conhecido como dilúvio. Após o nascimento dos primeiros homens, os descendentes de Adão e Eva passaram a se multiplicar e se espalharam sobre a terra. Porém, os homens eram corruptos e violentos, assim como Caim. Deus, ao perceber que o homem havia se tornado uma criatura perversa, se arrependeu de tê-los criado. Mas existia um homem chamado Noé. Este era justo e honesto. Noé trilhava o caminho dos justos, traçado por Deus. Deus se manifesta perante Noé e ordena que ele construa uma grande arca de madeira. O grande barco deveria ter 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 metros de altura. Esta arca seria dividida em compartimentos e revestida de piche. Então, Deus diz a Noé que destruirá tudo que há na terra, e as criaturas que vivem nela perecerão. Deus diz que produzirá um grande dilúvio, mas poupará Noé e sua família, e com ela o Senhor formará uma aliança. Deus diz a Noé que fizesse entrar na arca um casal de cada espécie de animal. Nesta arca também seria armazenado os alimentos para a preservação destes animais. Noé fez tudo o que Deus havia lhe ordenado. E assim, 2 animais de cada espécie vieram até Noé e embarcaram em sua arca. As grandes chuvas prometidas por Deus tiveram início, e foram 40 dias e 40 noites de uma chuva ininterrupta. A grande arca foi suspensa pelas águas, e até as grandes montanhas submergiram, frente ao gigantesco volume de água. Todos os homens e as criaturas que viviam sobre a terra pereceram. Somente os seres que estavam na arca sobreviveram. Por 150 dias, as águas cobriram a terra. Foi quando, finalmente, as comportas do céu se fecharam e as águas começaram a retroceder. Noé soltou um pombo e um corvo para ver se eles encontravam terra firme, mas estes retornaram sem nada encontrar. Noé esperou mais alguns dias e soltou novamente uma pomba. Mas desta vez, quando a ave retornou, trazia consigo em seu bico uma folha de oliveira, sinal de que a terra firme estava ressurgindo. Mas alguns dias se passaram, até que toda a água retornasse ao seu nível normal. A arca de Noé repousou sobre as montanhas de Ararat. Então Deus ordenou que Noé saísse da arca e libertasse todos os animais que estavam no interior da embarcação. E assim Noé procedeu. Os animais saíram da arca e Deus fez com que eles fossem férteis e se multiplicassem sobre a terra. Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e ofereceu a Deus um holocausto. Deus ficou satisfeito com tudo que foi feito por Noé. E Deus resolveu que nunca mais destruiria todos os seres vivos novamente. Então Deus abençoou Noé e sua família, fazendo deles férteis, e assim eles se multiplicariam e encheriam a terra. Deus cria um arco-íris, que seria o símbolo da aliança entre Deus e os homens. E assim, a partir deste dia, sempre que os descendentes de Noé viam um arco-íris junto às nuvens, eles se lembravam da aliança celebrada com Deus. Após o grande dilúvio, que colocou o mundo debaixo d'água, os descendentes de Noé tinham como missão repovoar a terra. Estes homens passaram a habitar a terra na região de Sinar, e lá edificaram uma cidade. Todos os homens falavam uma só língua, e por isso os homens se entendiam e cooperavam em suas empreitas. Estes homens começaram a fazer tijolos e assá-los para que se tornassem ainda mais fortes e capazes de resistir
ao enorme peso que teriam que suportar, pois estes homens planejavam construir a mais ambiciosa das construções. Eles decidiram construir uma enorme torre que chegaria a tocar o céu. Os homens começaram a edificar a gigantesca torre e tudo parecia bem. O enorme edifício crescia mais e mais a cada dia. Então, Deus desceu até a terra para observar o que os homens estavam fazendo e se deparou com aquela enorme edificação que os homens estavam construindo. Então Deus constatou que os homens formavam um único povo e assim todos falavam a mesma língua. Como um só povo e falando a mesma língua, nada parecia impossível para os homens e assim poderiam eles construir qualquer coisa. A audácia dos homens, ao tentar alcançar o céu por meio de sua torre, mostrava que a ambição do homem não teria limites. Deus percebe que algo tem que ser feito e decide que a partir daquele momento os homens não falariam mais a mesma língua. Sem conseguir se comunicar, a construção da torre se tornou impossível, pois os homens não mais se entendiam. Os desentendimentos entre os homens fizeram que a construção da torre fosse abandonada. Os homens abandonaram a cidade, que ficaria conhecida como Babel, e se espalharam pelo mundo. Estes criariam novos povos, que teriam suas próprias línguas. E foi assim que Deus criou as diversas línguas faladas sobre a terra. Após a queda da Torre de Babel, os homens passaram a se espalhar pelo mundo. E entre todos estes homens, um recebeu atenção especial de Deus. Seu nome era Abraão. A este homem, Deus fez grandes promessas e o abençoou. Abraão vivia tranquilamente entre seus pares, mas Deus tinha planos muito maiores para ele. Por desígnio de Deus, Abraão deixou o povoado em que vivia e partiu com sua esposa, sobrinho e alguns parentes e criados. Abraão havia partido em busca de Canaã, a terra prometida. Quando Abraão chegou ao seu destino, Deus lhe disse que daria estas terras aos seus descendentes. E lá, Abraão construiu um altar em honra a Deus. Mas a fome tomou conta da região, o que fez com que Abraão e seus seguidores se refugiassem da fome no Egito. Lá, Abraão prosperou, e quando partiu do Egito, ele havia acumulado muitas riquezas. Ele e seu sobrinho Ló tinham conquistado rebanhos tão grandes que a mesma terra não era capaz de sustentar a ambos. E isso causou desentendimentos. E assim, Ló decide se separar de Abraão. O patriarca deixa que Ló escolha para que rumo deseja ir. Se Ló escolhesse ir para a esquerda, seu tio iria para a direita. E se desejasse ir para a direita, Abraão iria para a esquerda. Ló decide partir e ruma para o verdejante Vale do Rio Jordão, perto da cidade de Sodoma. O povo de Sodoma era perverso e degenerado, e por isso Abraão temeu pela segurança de seu sobrinho e seu povo. O velho patriarca rumou para o lado oposto, e Deus lhe disse que toda a terra que seus olhos podiam ver agora lhe pertencia. E lhe prometeu conceder uma prole numerosa, que herdaria as terras dadas por Deus. E então Abraão se estabeleceu em Hebrom. Algum tempo se passou, e um conflito entre reis trouxe a guerra para a região do Vale do Rio Jordão. Abraão recebe a notícia que seu sobrinho Ló e seu povo haviam sido feitos prisioneiros. O patriarca reuniu mais de 300 homens e partiu para resgatar seus parentes. Por meio de um ataque surpresa, os homens de Abraão conseguiram resgatar Ló e seus bens. Por sua ação corajosa contra os inimigos de Sodoma, o soberano da cidade ofereceu uma grande recompensa a Abraão. Mas ele recusou tal pagamento, pois não achava certo enriquecer devido à graça do rei de Sodoma. E então retornou para sua terra, pois sua verdadeira recompensa ainda estava por vir.
Abraão sempre foi fiel a Deus e dele já havia recebido diversas bênçãos, mas sua maior dádiva ainda estava por vir. Abraão e sua esposa Sara já tinham uma idade avançada e não tinham filhos. Por isso, Abraão não tinha um herdeiro, mas por meio de uma visão, Deus fala com Abraão e lhe diz que ele terá o filho que ele tanto deseja. Era noite e Deus pediu para que ele olhasse para o céu e tentasse contar as inúmeras estrelas que lá brilhavam. E disse que assim como as estrelas, sua descendência seria numerosa e herdaria a terra prometida. Mas nem por isso seus descendentes teriam uma vida fácil, pois seus descendentes seriam peregrinos em terras alheias e seriam submetidos à escravidão. Por 400 anos permanecerão cativos, mas no fim encontrarão grandes riquezas e herdarão a terra prometida. Abraão tinha fé na promessa do Senhor, mas sua esposa Sara já não tinha idade para ter filhos. Sua esposa crê que não era vontade de Deus que ela trouxesse ao mundo o herdeiro de Abraão, e por isso ela ofereceu sua bela e jovem escrava egípcia, para que com ela Abraão tivesse seu filho. Ele se uniu com a bela Agar, e ela lhe deu seu primeiro filho. Seu nome era Ismael. O garoto que nasceu estava destinado a ser o patriarca de uma grande nação, e seus descendentes se espalhariam pela terra. Ismael daria origem ao povo árabe, que futuramente se reuniria em torno da cultura islâmica. Mas Ismael não seria o filho que herdaria a terra prometida, pois Abraão seria pai de várias nações. Deus, mais uma vez, abençoou Abraão, e por conta desta bênção, sua esposa Sara, mesmo em idade avançada, ficou grávida e daria mais um filho a Abraão. O filho de Sara se chamaria Isaque, e seus descendentes seriam o povo eleito de Deus. Como sinal de aliança entre o povo de Abraão e Deus, todos os homens e crianças foram circuncidados. A descendência do povo eleito de Deus começava a se multiplicar, mas também era grande o número de homens degenerados que se multiplicavam dentro de duas cidades, que eram o antro do pecado. Estas estavam na mira da fúria de Deus, e as cidades ficariam conhecidas como Sodoma e Gomorra. Antes do nascimento de seu filho Isaque, Abraão recebeu a visita de 3 viajantes. Estes eram enviados de Deus. O patriarca ofereceu toda a sua hospitalidade aos 3 anjos, enviados pelo Senhor. Eles revelaram a Abraão e a sua esposa Sara que, apesar de estar em idade avançada, teriam seu tão esperado filho. Os enviados de Deus tinham como missão investigar as denúncias de que as cidades de Sodoma e Gomorra haviam se tornado um antro de depravação, e as cidades estavam tomadas pelo pecado. Abraão sabia que tais informações eram verdade, e por isso, certamente, o castigo de Deus contra Sodoma e Gomorra seria devastador. O patriarca intercede em defesa dos inocentes que viviam na cidade e questiona se Deus destruiria uma cidade inteira, mesmo que nela existissem 50 homens justos. Deus afirmou que se houvessem 50 justos em Sodoma, ele pouparia a cidade. Mas Abraão conhecia a cidade e sabia que dificilmente lá existissem 50 homens justos. Deus afirmou que mesmo que existissem 10 homens justos em Sodoma, ele não destruiria a cidade junto com seus habitantes. Abraão não conhecia 10 homens justos que vivessem em Sodoma. O único homem bom que ele conhecia por lá era seu sobrinho Ló, e ele temia pelo destino de seu parente. 2 anjos do Senhor chegaram a Sodoma e lá constataram todo tipo de depravação. Ló, o sobrinho de Abraão, que vivia em Sodoma, reconheceu os enviados de Deus
e os convidou para visitar sua residência. Ele ofereceu aos anjos toda a sua hospitalidade, assim como deveria fazer qualquer homem de boa vontade. Mas a notícia que 2 belíssimos visitantes haviam se hospedado na casa de Ló se espalhou rapidamente por Sodoma. Não demorou até que a casa de Ló fosse cercada por homens da pior estirpe. Estes exigiram que Ló entregasse a eles os belos visitantes, pois desejavam ter relações com eles. Ló tentou proteger seus hóspedes e chegou a oferecer suas 2 filhas, para que assim a turba deixasse os enviados de Deus em paz. Mas a multidão estava decidida a possuir os visitantes e avançaram para arrombar a porta. Os anjos do Senhor já haviam visto o bastante. Sodoma e Gomorra não teriam mais salvação. Os enviados de Deus cegaram todos os sodomitas que tentaram invadir a casa de Ló e ordenaram que Ló reunisse seus parentes e fugisse da cidade. Ló tentou convencer seus genros a deixarem Sodoma, mas estes não acreditaram em Ló e optaram por permanecer. O sobrinho de Abraão reuniu o restante de sua família e foi guiado pelos anjos para fora da cidade, pois Deus teve misericórdia deles. Um dos anjos ordenou que Ló e sua família partissem e de maneira alguma olhassem para trás, pois a fúria de Deus cairia sobre Sodoma e Gomorra. Deus fez chover fogo e enxofre sobre a cidade. A ira de Deus dizimava os habitantes de Sodoma, enquanto Ló e sua família tentavam fugir. A esposa de Ló ouviu o barulho da queda dos edifícios e os gritos de dor daqueles que pereciam entre as chamas, e desobedecendo às orientações recebidas, ela olhou para trás. Quase que imediatamente a esposa de Ló foi transformada em uma coluna de sal. Ló, mesmo entristecido com a perda de sua esposa, conseguiu escapar com o restante de sua família e se refugiou na cidade de Zoar. Mesmo a uma grande distância, Abraão conseguia ver a grande coluna de fumaça, sinal de que Sodoma e Gomorra haviam sido completamente destruídas por Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão, e um dos símbolos desta aliança foi o nascimento de seu filho Isaque. Abraão e sua esposa Sara já tinham uma idade muito avançada quando eles foram abençoados com a chegada do legítimo herdeiro de Abraão. O grande patriarca já tinha um filho chamado Ismael, que surgiu da união entre Abraão e a escrava de sua esposa, chamada Agar. Foi sua esposa Sara que propôs tal união, pois ela acreditava ser estéril e por isso não poderia dar o filho que Abraão tanto desejava. Mas com a chegada de seu filho Isaque, Sara passou a ter ciúme de Agar e por isso exigiu que Abraão expulsasse Agar juntamente com seu filho. O patriarca se entristeceu, mas foi consolado por Deus, que disse que não era o filho da escrava que estava destinado a ser seu legítimo herdeiro, mas sim seu filho com Sara. Agar e Ismael partiram, e graças ao Senhor, eles sobreviveram ao inóspito deserto. Ismael daria origem a um povo que viveria e se espalharia por esta terra inóspita. O tempo passou e Isaque crescia, e tudo levava a crer que o menino estava destinado a ter a descendência que fundaria a nação de Israel. Mas Abraão foi surpreendido quando recebeu um chamado de Deus. O Criador exigiu que Abraão levasse seu filho até a região de Moriá, e lá ele deveria erguer um altar e sacrificar seu amado filho como holocausto. Abraão foi tomado pela dor, mas obedeceu às ordens de Deus. Ele cortou a lenha necessária para o sacrifício e partiu com seu filho para o destino indicado por Deus. Isaque e Abraão estavam chegando no monte onde o sacrifício deveria ser realizado quando Isaque, que carregava a lenha em suas costas, perguntou ao seu velho pai: "A lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Seu pai respondeu que Deus proverá. Isaque e Abraão
ergueram o altar para o sacrifício. Então o patriarca amarrou seu filho e o colocou sobre o altar. Isaque olhava assustado para o seu pai, enquanto ele sacava sua faca e erguia seu braço. Abraão estava tomado pela tristeza, mas ele tinha fé que seu sacrifício pessoal fazia parte dos planos de Deus. Quando Abraão estava prestes a desferir o golpe fatal, ele foi impedido por um anjo do Senhor, que segurou seu braço e pediu para que ele parasse e poupasse a vida do jovem. Abraão havia passado pelo teste de fé definitivo, pois ele estava disposto a sacrificar ao Senhor aquilo que ele mais amava. Emocionados, pai e filho se abraçaram, e após este abraço, Abraão viu um carneiro surgir entre os arbustos. Ele pegou o animal e sacrificou ao Senhor no lugar de seu filho. Graças à fé inabalável de Abraão, Deus renovou suas bênçãos, garantindo que numerosa seria sua descendência e que ele asseguraria a vitória de seu povo contra seus inimigos. E graças à obediência de Abraão, Deus abençoaria toda a humanidade. Abraão, o grande patriarca, já tinha alcançado uma idade muito avançada quando morreu de velhice, deixando tudo o que tinha para seu filho Isaque. Ele se casou com Rebeca e com ela deveria dar continuidade à linhagem que Deus havia prometido a Abraão. Mas Rebeca era estéril e por isso o casal não tinha filhos. Isaque orou a Deus e este confirmou sua aliança com o filho de Abraão. Deus disse que Rebeca daria luz a gêmeos e cada um seria o patriarca de uma nova nação. Mas a rivalidade entre os gêmeos se iniciaria no ventre de sua mãe. Devido à graça de Deus, Rebeca daria luz a 2 meninos. O primogênito foi chamado de Esaú e agarrado no calcanhar do irmão mais velho, nasceu Jacó. Os irmãos, apesar de terem compartilhado o mesmo útero, não podiam ser mais diferentes, tanto em índole quanto em aparência. Esaú era ruivo e peludo e se tornou um caçador, enquanto Jacó se tornou um pastor. Isaque tinha preferência por seu filho Esaú, que além de ser seu primogênito, sempre lhe trazia a carne de caça que seu pai tanto apreciava. Já Rebeca tinha Jacó como seu preferido. Após uma caçada mal-sucedida, Esaú retornou faminto para casa e se deparou com Jacó fazendo um ensopado. Ele pediu ao seu irmão um pouco de seu alimento, mas Jacó condicionou a partilha do ensopado apenas se Esaú desistisse de sua condição de herdeiro de Isaque. Esaú, que estava com seu discernimento prejudicado pela fome, abriu mão de seu direito, pois de que sua herança valeria caso ele morresse de fome. O tempo passou, e quando Isaque já estava velho e sentindo que sua morte já se aproximava, ele pediu que Esaú saísse para trazer a carne de caça que Isaque tanto gostava, e quando retornasse, ele lhe daria sua bênção como herdeiro, e desta forma Isaque poderia encontrar a paz em seu descanso eterno. Rebeca, após escutar a conversa entre Esaú e seu marido, correu até seu filho Jacó e com ele tramou uma forma de conseguir receber a bênção no lugar de seu irmão. E para isso ele deveria se passar por Esaú. Mãe e filho esperaram Esaú partir para dar início ao seu plano. Isaque era quase cego e por isso Rebeca acredita que poderia enganá-lo. Mas Jacó tinha o corpo liso, enquanto Esaú era muito peludo. Obedecendo sua mãe, Jacó abateu 2 de seus cordeiros e sua mãe preparou uma deliciosa refeição. Rebeca vestiu seu filho favorito com as roupas de seu irmão e colocou lã de cordeiro no corpo de Jacó para imitar os pelos de Esaú. E então se encaminharam até a tenda de Isaque. Jacó serviu o alimento ao seu velho pai e se aproximou para receber sua bênção final. Isaque estranhou o tom da voz de seu filho, que soava diferente, e por isso ele o apalpou. Mas ao sentir o corpo peludo de seu filho, sua desconfiança se desfez.
Assim, Jacó recebeu a bênção de seu pai no lugar de seu irmão. E logo após sair da tenda do patriarca, chegou Esaú com sua caça. Mas já era tarde demais. Seu irmão já havia recebido sua bênção. Esaú desejava se vingar de seu irmão. E por isso sua mãe pediu que Jacó fugisse e só retornasse quando a fúria de seu irmão fosse aplacada. Em seu exílio, Jacó teve vários filhos e prosperou. Muito tempo depois, Deus ordenou que Jacó retornasse para as terras de seu pai, mas ele temia ser mal recebido por Esaú. Ao se reencontrarem, os irmãos se abraçaram e se reconciliaram. Jacó daria continuidade à linhagem do povo eleito de Deus. Ele passaria a ser chamado de Israel, e seu povo ficaria conhecido como israelitas. Jacó, herdeiro de Isaque, teve 12 filhos. Estes dariam origem às 12 tribos de Israel. O patriarca israelita tinha preferência por seu filho caçula. Seu nome era José, o que gerava nos demais filhos de Jacó um sentimento de ciúme com relação a José, pois Jacó não escondia que José era seu filho mais querido. Quando José recebeu de seu pai uma belíssima túnica, a inveja de seus irmãos chegou ao seu limite. Certo dia, José contou aos irmãos sobre seu sonho que ele havia tido durante a noite. E seus irmãos interpretaram que com tal sonho, José estava querendo dizer que ele reinaria sobre seus irmãos. Depois deste dia, os irmãos passaram a tramar contra José. Algum tempo depois, Jacó pediu para que José partisse ao encontro de seus irmãos para ajudá-los em seu trabalho. E quando eles viram o caçula se aproximando, conspiraram para se livrar em definitivo de José. Alguns pensaram em tirar a vida dele, mas Rubens foi contra tal ato. Quando José chegou perto de seus irmãos, eles o agarraram e o jogaram dentro de um poço. Alguns deles diziam que ele deveria ficar ali até definhar, mas acabaram decidindo vendê-lo como escravo. Uma caravana que ali passava comprou José como escravo, e seus irmãos ficaram com um belo manto usado por José. Eles sujaram o manto com sangue de bode e depois retornaram para casa. Os filhos de Jacó apresentaram ao seu velho pai o manto de seu filho favorito, rasgado e ensanguentado, e disseram que ele certamente teria sido morto por uma fera selvagem. Jacó sofreu muito ao receber tal notícia. Enquanto isso, José estava sendo levado para o Egito, onde ele foi vendido como escravo para um dos oficiais do faraó. Mesmo como escravo, José prosperou, servindo o oficial, pois seu proprietário tinha muita confiança em José e a ele confiava a administração de todos os seus bens. Contudo, a esposa de seu mestre estava encantada por aquele jovem e tentou seduzi-lo. Ao rejeitá-la, ele atraiu para si a fúria da esposa de seu amo. Ela correu até seu marido e acusou José de tentar violá-la. E por isso, seu mestre o jogou na prisão, onde José dividiria a cela com os prisioneiros do faraó. Mas José não chegou ali por acaso. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. Ele era protegido pelo Senhor, e seu destino não era morrer na prisão do faraó. José ainda se tornaria uma figura proeminente, e a salvação do Egito estaria em suas mãos. José havia sido vendido como escravo por seus irmãos, e posteriormente acabou sendo aprisionado na prisão do faraó, devido a uma falsa denúncia. Mas Deus nunca abandonou José, e na prisão ele passa a ser responsável por cuidar dos demais presos. Ele ficou conhecido por interpretar os sonhos dos prisioneiros e profetizou que um deles seria condenado à morte e o outro seria perdoado. E assim aconteceu. O prisioneiro que havia sido perdoado trabalhava como copeiro do faraó, e ele prometeu interceder por José junto ao faraó.
Mas o copeiro acabou esquecendo sua promessa, e assim José continuou aprisionado. Contudo, o faraó passou a ter sonhos estranhos. Nele, 7 vacas doentes comiam 7 vacas saudáveis que pastavam às margens do Nilo. Em outro sonho, 7 espigas de trigo pequenas engoliam 7 grandes espigas. Estes sonhos atormentavam o faraó, mas ninguém sabia seu significado. O copeiro então lembrou de José e de sua capacidade de interpretar sonhos, e por isso o recomendou ao faraó. José é colocado de frente ao faraó, e lá ele explica o significado do sonho do monarca. Ele diz que o Egito passaria por 7 anos de grande prosperidade. Contudo, essa bonança seria seguida por 7 anos de escassez. José recomenda que o governante estoque bastante recursos durante o período de abundância. Assim, o povo do Egito poderia enfrentar o grande período de escassez que se seguiria. O faraó ficou impressionado com José e por isso o nomeou como seu conselheiro pessoal. E logo, ele passaria a ocupar uma posição de muito poder na administração do Egito, cargo este que só estava abaixo do faraó. Como foi profetizado, um longo período de bonança recaiu sobre o Egito. José trabalhou para que fossem tomadas todas as medidas necessárias para enfrentar a crise que se seguiria. José fez um excelente trabalho, estocando tudo o que era necessário para enfrentar a crise, e todos ficaram gratos a ele por isso. Enquanto isso, a fome assolava as regiões vizinhas ao Egito e atingiu a região onde vivia Jacó, pai de José e seus irmãos. Jacó ordenou que seus filhos fossem ao Egito comprar alimento. José realizava suas tarefas quando foi anunciada a chegada de israelitas que desejavam comprar trigo. José se surpreendeu ao se deparar com seus irmãos em posição de suplicantes. Ele os reconheceu imediatamente, mas seus irmãos não o reconheceram. José acusou seus irmãos do crime de espionagem, mas eles juraram serem meros trabalhadores e disseram que eram filho de Jacó e seriam 12 irmãos no total, mas o caçula havia ficado em casa. José ficou furioso com a mentira, pois ele era o caçula dos 12 irmãos, e por isso ele manteria seus irmãos cativos, até que o caçula se apresentasse no palácio do faraó. Para a surpresa de José, realmente existia um novo irmão caçula. Seu nome era Benjamim. Para testar os irmãos, uma taça de prata foi escondida nos pertences de Benjamim, e por isso ele seria acusado de roubo. E como pena, ele seria escravizado. Mas o restante dos irmãos estaria livre. Os irmãos de José imploraram para serem escravizados no lugar de Benjamim, pois não poderiam voltar para casa sem seu irmão caçula. Isso destruiria o coração de Jacó, que já havia perdido seu filho favorito. Comovido, José chorou. Ele decidiu revelar sua verdadeira identidade aos irmãos, que ficaram surpresos e ao mesmo tempo temerosos, pois temiam que José tivesse sede de vingança. Mas o coração de José estava tomado pelo amor. Por isso, ele perdoou seus irmãos, pois toda a maldade que sofreu quando jovem fazia parte dos planos de Deus. Pois se ele não fosse vendido como escravo, ele jamais poderia salvar o povo do Egito e seus parentes da fome. José pediu para que Jacó, seu velho pai, fosse trazido para o Egito, juntamente com seu povo. Pai e filho se emocionaram ao se reencontrar. E foi assim que os descendentes de Israel se estabeleceram no Egito. O povo de Israel se assentou no Egito e os descendentes de Jacó e José se multiplicaram. Por muito tempo, os egípcios foram gratos a José por ter salvo o Egito de uma grande calamidade, e por isso seu povo era tratado com respeito.
Muitos anos depois da morte de José, a vida dos hebreus que habitavam o Egito começou a mudar. Deus fez com que os descendentes de Abraão fossem férteis, e por isso a população de hebreus no Egito crescia rapidamente. A população de israelitas se tornou expressiva e ficava cada vez mais poderosa e influente. Mas quando subiu ao trono um novo faraó, que nada sabia sobre José e a dívida de gratidão que o Egito tinha para com o povo de Israel, a vida dos hebreus passou a mudar drasticamente. O faraó temia o crescente poder dos hebreus, que se multiplicavam e prosperavam. Ele estava convicto de que os israelitas deveriam ser contidos. Caso contrário, eles seriam tantos que tomariam o Egito para si. O soberano do Egito decretou que o povo de Israel deveria ser sujeitado a trabalhos forçados. Mas mesmo assim, os israelitas continuavam a se multiplicar. O faraó sujeitou o povo eleito de Deus à escravidão. E assim, a vida dos israelitas se tornou amarga. E sob o jugo dos egípcios, eles foram obrigados a realizar as mais difíceis e degradantes tarefas. Mas mesmo sujeitos à dureza da vida como escravos, o povo de Israel continuava a se multiplicar. Assim como foi prometido por Deus a Abraão, o governante do Egito ordena que as parteiras israelitas matem todos os filhos homens do povo hebreu assim que nascessem. Elas se recusaram a obedecer à ordem que atentava contra a existência de seu povo. E quando foram questionadas pelas autoridades que perceberam que os meninos continuavam a nascer, elas afirmavam que as mulheres israelitas eram abençoadas com tal vigor que quando as parteiras chegavam, suas pacientes já haviam dado à luz. Enfurecido, o faraó decreta que todos os recém-nascidos do sexo masculino deveriam ser arremessados no Nilo, e somente as meninas seriam poupadas. O terror se espalhou entre os hebreus, e as mães tiveram seus filhos arrancados de seus braços. Uma mulher da tribo de Levi tentou esconder seu filho, e por 3 meses a criança escapou da ira do faraó. Mas conforme a criança crescia, mais difícil era escondê-la. Desesperada para tentar salvar a vida de seu filho, ela depositou o bebê em um cesto de junco e o colocou nas perigosas águas do Nilo. A mãe orava para que Deus tivesse piedade do menino e lhe reservasse um destino melhor. Enquanto o cesto com o bebê flutuava, sendo levado pela correnteza do Nilo, ele era perseguido por sua irmã, que acompanhava o cesto correndo nas margens do rio. Graças à vontade de Deus, o cesto com a criança foi guiado até as margens do rio, justamente onde a filha do faraó se refrescava. Ao avistar o cesto entre os juncos, a princesa egípcia ordenou que sua criada recolhesse o cesto. A filha do faraó ficou surpresa ao constatar que dentro do cesto havia um belo bebê. Todos os indícios indicavam que tal criança só poderia vir dos hebreus. Mesmo assim, ela decidiu adotar a criança e lhe deu o nome de Moisés, pois ele foi retirado das águas. A criança cresceria em meio à mais alta nobreza egípcia, sem saber que um destino ainda mais glorioso lhe aguardava. Moisés havia sido recolhido do rio Nilo pela princesa, filha do faraó do Egito. Esta o adotou e por isso Moisés cresceu em meio à mais alta nobreza egípcia. A princesa precisava de uma ama de leite para o bebê, e para alimentar o pequeno Moisés foi trazida uma escrava israelita, que na verdade se tratava de sua mãe biológica. Vivendo entre os príncipes egípcios, ele tinha uma vida de luxo e privilégios. E quando ele já era adulto, quis ver de perto como era tratado o povo hebreu de quem descendia. O príncipe ficou horrorizado ao ver as condições em que seus irmãos eram sujeitados. Ao ver um feitor egípcio espancando brutalmente um escravo israelita,
Moisés foi tomado pela ira e atacou o egípcio. Este acabou falecendo. A notícia de que Moisés havia cometido um crime terrível se espalhou, o que fez com que o faraó ordenasse a prisão de Moisés. Sem alternativa, Moisés partiu para o exílio. Agora, ele vivia como andarilho. Moisés se deparou com um grupo de moças que tentava dar de beber ao seu rebanho, mas um grupo de pastores impediu o acesso das moças ao poço. Moisés interveio em prol das moças, e assim elas puderam matar a sede de seus animais. As moças ficaram gratas ao andarilho, e por isso elas o apresentaram ao seu pai. Reuel, o pai das moças, convidou Moisés a viver entre eles e ofereceu uma de suas filhas em casamento. E assim, o ex-príncipe do Egito se estabeleceu nas terras de Midian. Com sua esposa Zípora, ele teve seu filho Gerson, e em seu novo lar ele vivia pacificamente. Mas enquanto isso, o povo de Israel sofria sob a dominação egípcia. O tempo se passou e um novo faraó ascendeu ao trono. Seu governo era ainda mais duro com os hebreus que de seu antecessor. E por isso, o povo eleito enviava suas súplicas ao Criador. Deus não ignorou os lamentos dos descendentes de Abraão, pois jamais se esqueceria da aliança feita com os israelitas. Moisés guiava seu rebanho que pastava no Monte Horebe, o monte de Deus. Foi quando ele avistou uma sarça que passou a arder em chamas espontaneamente. Curioso, Moisés se aproximou da planta e percebeu que, apesar das chamas, a planta não era consumida pelo fogo. E do meio das chamas, Moisés ouviu o chamado do Senhor. Então Deus disse: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão. Deus disse que havia descido à terra para atender o clamor do povo escolhido, e Moisés seria o instrumento de Deus para libertar o povo de Abraão das mãos dos egípcios. Moisés estava inseguro, pois ele era apenas um homem comum, e como ele faria com que sua voz fosse ouvida? Deus pediu para que Moisés soltasse seu cajado. Quando sua vara caiu no chão, para o espanto de Moisés, ela havia se transformado em uma serpente. O Criador ordenou que Moisés pegasse a serpente pela cauda, e assim ela se transformou novamente em um cajado. Tal milagre seria suficiente para mostrar aos israelitas que Deus estava ao lado de Moisés e que ele estava ali para ajudar em sua libertação. Deus ensinou outros artifícios para convencer o povo de Abraão que Moisés falava a verdade. Moisés ainda insistiu, pedindo que fosse escolhida outra pessoa em seu lugar, e disse que lhe faltava o dom da palavra. Mas Deus o acalmou, dizendo que estaria sempre ao seu lado, lhe dizendo exatamente o que fazer. Deus guiou Arão até seu irmão Moisés. Ele deveria ser porta-voz de seu irmão, já que era um homem respeitado entre os hebreus. E assim, os dois irmãos retornaram para o Egito, com a missão de libertar o povo eleito de Deus. Moisés foi escolhido por Deus para libertar os israelitas que se encontravam escravizados no Egito. Ele retornava ao Egito após seu longo exílio em Midian. Ao seu lado estava seu irmão Arão, que era uma figura respeitada entre os hebreus. As lideranças de Israel se reuniram para ouvir o que o antigo príncipe do Egito tinha a dizer. Arão e Moisés explicaram o plano de Deus para libertar seu povo eleito. E para convencê-los, Moisés apresentou os sinais milagrosos que lhe foram ensinados por Deus. Ao verem tais milagres, os hebreus creram que aquele homem só poderia ser um enviado de Deus. Mas o faraó do Egito não seria convencido tão facilmente. Moisés e Arão
foram recebidos pelo faraó e transmitiram a ele a vontade de Deus. Então Moisés disse: "Deixe meu povo partir." Mas o faraó não se mostrava disposto a libertar os israelitas. Moisés advertiu o faraó que, se a vontade de Deus não fosse cumprida, diversas pragas iriam assolar o Egito. Mas tal ameaça só endureceu ainda mais o coração do soberano do Egito. Como retaliação, o faraó dificultou ainda mais a vida dos hebreus. O soberano ordenou que fosse retirada a palha usada pelos escravos para fazer tijolos, mas a cota diária de produção foi mantida. Os trabalhos dos israelitas se tornaram ainda mais penosos. Moisés se entristeceu ao ver que seu povo sofria ainda mais do que antes de sua chegada. Deus ordenou que Moisés voltasse ao faraó e lhe mostrasse os sinais de que era o representante de Deus. Perante o faraó, Arão arremessou o bastão de Moisés, que ao cair no chão se transformou em uma serpente. De início, o faraó parecia impressionado, mas seus sacerdotes, por meio de suas ciências ocultas, também reproduziram o feito dos enviados, arremessando 2 varas que também se transformaram em cobras. Contudo, a serpente de Moisés devorou as 2 outras cobras. Mais uma vez, Moisés e Arão não conseguiram convencer o faraó a libertar o povo de Deus. O Criador sabia que o faraó não libertaria o povo hebreu de boa vontade, e por isso o soberano e seu povo sentiria a força da mão de Deus. Para dobrar a vontade do faraó, se fez necessário que uma série de calamidades afligisse o seu reino. Estes eventos ficaram conhecidos como as 10 pragas do Egito. Moisés havia pedido ao faraó que libertasse os israelitas da escravidão. Fazia 400 anos que o povo eleito de Deus se encontrava sob o jugo dos egípcios. Mas o coração do faraó do Egito estava endurecido, e por isso ele recusou o pedido de Moisés. A fé do povo de Abraão estava enfraquecida, mas Deus estava ao lado de Moisés e de seu irmão Arão, e estes seriam instrumentos de Deus para se fazer cumprir a promessa que Deus fez a Abraão e seus descendentes. Deus ordenou que Moisés fosse ao encontro do faraó, que navegava no Nilo em uma bela embarcação, e que pedisse novamente a liberdade do povo hebreu. Após mais uma recusa do faraó, Moisés golpeou o rio com seu cajado. As águas do Nilo ficaram vermelhas como sangue. Os peixes começaram a morrer, e o odor fétido tomou conta de suas margens, e essas águas ficaram impróprias para o consumo. A impressionante cena realizada por Moisés não foi o suficiente para mudar a vontade do faraó. Tendo em vista que seus magos e sacerdotes lhe mostraram que também eram capazes de realizar tal proeza, o povo do Egito teve que cavar poços para saciar sua sede, e esta foi a primeira praga do Egito. O faraó continuou irredutível. Então, por meio de Moisés e seu irmão, Deus fez com que um número incontável de sapos emergissem do Nilo e invadissem as cidades. Os lares dos egípcios foram tomados pelos anfíbios, nem os palácios estavam a salvo, e sapos invadiram até mesmo o leito do faraó. E por isso, o faraó disse a Moisés que libertaria seu povo se ele retirasse tal praga que assolava o Egito. Assim, Moisés fez com que todos os sapos perecessem. Os corpos dos sapos se empilhavam nas ruas, e a podridão se espalhava no ar. Quando o pior já havia passado, o faraó decidiu não mais libertar o povo eleito de Deus. E por isso, o Senhor ordenou que Arão, irmão de Moisés, golpeasse a terra. O pó da terra que se levantou se transformou em inúmeros piolhos que infestariam o Egito. Os homens e os animais do Egito sofreram com a infestação de piolhos. Os magos da corte do faraó tentaram reproduzir tal feito,
mas não obtiveram sucesso e concluíram que isso só poderia ser obra de Deus. Mas o faraó se recusava a ouvir até mesmo seus assessores, e por isso o Egito sofreu mais uma praga. Nuvens de moscas tomaram conta do reino do faraó, mas os lugares onde viviam os hebreus foram poupados por Deus dos incômodos incessantes causados pelas moscas. A teimosia do soberano fez com que Deus provocasse uma praga que causaria a morte do gado egípcio. Bois, cavalos, jumentos e carneiros morriam aos milhares, mas nem isso foi capaz de amolecer o coração do faraó. O povo do Egito e seus animais passaram a sofrer com sarnas, e seus corpos foram tomados por bolhas. Mesmo assim, o faraó ainda se recusava a libertar o povo de Moisés, o representante de Deus na terra. Disse que dos céus cairia um castigo sobre o Egito, como nunca antes visto. Uma poderosa chuva de granizo e relâmpagos aterrorizou o Egito, e muitos daqueles que não se abrigaram pereceram. A praga dos gafanhotos foi a oitava a assolar o Egito. Nuvens de gafanhotos devoravam tudo que estava em seu caminho. O faraó percebia que sua teimosia estava destruindo seu reino, mas seu orgulho o proibia de mudar de posição. O Egito então passou a ser tomado por uma névoa negra, e a escuridão tomou conta do reino do faraó. Por 3 dias, eles viveram na escuridão. Esta foi a penúltima praga a assolar os algozes do povo de Israel. Mas a pior de todas as pragas ainda estava por vir. Deus diz a Moisés que irá impor ao Egito seu último castigo. À meia-noite, ele passará pelo Egito e levará consigo a vida de todos os primogênitos do Egito. Nem mesmo os filhos mais velhos da alta nobreza egípcia seriam poupados. Deus diz que os prantos dos pais ecoariam por todo o Egito, mas o povo escolhido de Deus escapará ileso de tal morticínio. Deus orientou o povo de Israel a sacrificar cordeiros e cabritos em honra a Deus. Com o sangue dos animais sacrificados, eles deveriam marcar a entrada de suas casas. Os hebreus depois deveriam assar e comer a carne do sacrifício, e assim celebrariam a Páscoa do Senhor. À meia-noite, Deus enviou o anjo da morte ao Egito, que visitou todas as casas, ceifando a vida de todos os primogênitos, poupando apenas as casas daqueles que haviam deixado a marca do sacrifício. Entre todos os que pereceram, estava o filho e herdeiro do faraó. A vontade inflexível do faraó havia sido quebrada, e ele finalmente cedeu aos pedidos de Moisés, ordenando que ele e seu povo partissem do Egito. Moisés havia conseguido impor a vontade do Criador, e agora conduzia a nação de Israel até a terra prometida. O povo de Israel havia suportado 430 anos de escravidão no Egito, até a chegada de Moisés. Após impor 10 terríveis pragas contra o Egito, Moisés conseguiu que o faraó finalmente libertasse os descendentes de Abraão. Sob a liderança de Moisés e Arão, centenas de milhares de hebreus recolheram todas as suas posses e deram início à sua marcha até a terra prometida. A grande coluna de imigrantes rumou pelo deserto para evitar se deparar com os exércitos egípcios. Deus alertou Moisés que o coração do faraó estava se enchendo de ódio e ressentimento, e que não tardaria até que ele voltasse sua fúria contra o povo de Moisés. Seguindo os comandos de Deus, Moisés guiou seu povo até as margens do Mar Vermelho. A notícia de que o faraó havia organizado um exército de carros de guerra para perseguir os hebreus chegou aos ouvidos dos migrantes. Muitos deles se desesperaram e achavam que, se eles se rendessem, poderiam conseguir a clemência do faraó e assim retornariam aos seus mestres com suas vidas. Alguns culpavam Moisés por ter levado o povo de Israel à ruína. Moisés acalmou seu povo e garantiu que Deus estava ao seu lado e que esta seria a última vez que veriam os egípcios em seus encalços, a nuvem de pó no horizonte
indicava que os exércitos do faraó se aproximavam rapidamente. Mas Deus fez com que uma barreira de chamas bloqueasse o caminho dos egípcios. Então Deus falou com Moisés e disse exatamente o que deveria fazer. Moisés se dirigiu até as margens do Mar Vermelho e ergueu sua vara. Neste momento, o mar se abriu. Se alguma dúvida ainda pairasse sobre os hebreus de que Deus estava ao seu lado, esta se desfez frente a tamanho milagre. Uma rota seca surgiu entre os dois enormes paredões de água, e por este caminho o povo de Israel atravessou. Os egípcios ficaram estupefatos quando se depararam com tão grandiosa cena. Mas, assim que as chamas que bloqueavam seu caminho se desfez, os egípcios, a mando do faraó, perseguiram os hebreus pelo caminho aberto por Moisés. Os egípcios adentraram ferozmente pelo vale de águas criado por Deus. Mas quando o último hebreu chegou à outra margem, Deus ordenou que Moisés fechasse o caminho que havia sido aberto. E então o mar se fechou sobre os perseguidores egípcios. O exército do faraó foi arrasado pelas águas. Os hebreus cantavam juntos em uma só voz para honrar a Deus, pois enfim, eles estavam livres de seus senhores egípcios. Moisés foi celebrado e todos estavam felizes e gratos ao homem que Deus enviou para resgatá-los. Sob a liderança de Moisés, a grande coluna seguiu seu caminho rumo à Terra Prometida. Moisés havia aberto o Mar Vermelho e atravessado juntamente com seu povo rumo à liberdade. Por dias, Moisés e os israelitas caminharam pelo deserto e, com o passar do tempo, passaram a sentir fome e sede. Devido a este sofrimento, alguns reclamavam que melhor seria viver sob o chicote dos egípcios, a definhar de fome e sede no deserto até a extinção. Mas Deus não permitiria que o povo escolhido perecesse no deserto. Um alimento miraculoso veio dos céus, como uma graça de Deus. Tal alimento ficou conhecido como maná. Moisés bateu com sua vara em uma rocha e dela água passou a jorrar. Para suprir a necessidade de carne, Deus guiou um bando de codornas até os hebreus. E assim as necessidades do povo de Israel foram satisfeitas. Moisés guiou seu povo até a região de Sinai. Lá existia um monte, de onde Moisés conseguia conversar diretamente com Deus. Somente Moisés tinha permissão para subir no monte. Todos aqueles que ousassem subi-lo sofreriam uma morte fulminante. No alto do Monte Sinai, Deus revelou a Moisés o código de conduta que deveria ser seguido pelo povo de Israel. Essas determinações do Senhor ficariam conhecidas como os 10 mandamentos. Gravados em pedra, foram escritos os seguintes mandamentos: não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo. E por fim, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Por meio destas leis, Deus renovaria a aliança com o povo de Abraão. Moisés havia apresentado ao povo escolhido os 10 mandamentos e também havia advertido seu povo das graves consequências
que recairiam sobre aqueles que descumprissem os mandamentos. Os primeiros mandamentos eram bem claros, que anunciavam que não existia nenhum Deus além do Deus de Israel, e que a idolatria seria um dos mais graves pecados. Moisés retornou ao Monte Sinai, e lá ele permaneceria 40 dias em comunhão com Deus. Seu povo, que havia ficado aos pés do monte, começou a se desesperar, pois temiam que Moisés nunca mais retornasse. Arão, irmão de Moisés, e outros sacerdotes, preocupados com o futuro de seu povo, desrespeitaram os mandamentos, ao pedirem que as mulheres lhes entregassem os brincos de ouro. Após recolher todo aquele material, eles fundiram o metal e criaram um bezerro de ouro. Um altar foi construído e lá foi depositado o ídolo dourado. Os israelitas se curvavam frente à figura bovina. Um grande festejo foi feito em honra ao novo ídolo e sacrifícios foram oferecidos. Deus avisou a Moisés que estava no monte que seu povo havia se desviado do caminho do Senhor e que agora estavam se corrompendo. Moisés correu até seu povo e, com grande decepção, ele testemunhou aquela cena dantesca. Deus levantou a ideia de destruir o povo de Israel, mas Moisés o convenceu a não fazer isso. O próprio Moisés iria punir aqueles que viraram as costas para Deus. Ele destruiu o bezerro de ouro e perseguiu os idólatras que estavam descontrolados. Mais de 3.000 pessoas morreram, e apenas os descendentes de Levi não sofreram nenhuma represália, pois estes sempre se mantiveram fiéis a Deus. Por fim, foi construída uma belíssima arca, feita para guardar as tábuas em que estavam escritas as leis entregues por Deus. Ela era feita em madeira e recoberta por ouro. Sobre sua tampa, completava a ornamentação estátuas de 2 querubins. Ela ficaria conhecida como a Arca da Aliança. O povo de Moisés ainda levaria 40 anos vagando no deserto para finalmente chegar em Canaã, a terra prometida.